O texto é o capítulo 6 do livro de Juízes. Lá quando a Bíblia fala de Gideão, eu quero trazer um exemplo da vida de Gideão. Deus me orientou e Deus me levou para esse texto. Eu tinha um outro texto que na verdade eu cheguei até a abrir e a esboçar algumas questões. É a questão, quase que a irmã Ana Paula pregou sobre isso ontem, de nós colocarmos vinho nos nossos odres velhos, não é? Daquelas promessas que nós fazemos, daqueles votos que nós fazemos, que é vinho novo, só que nós colocamos num odre já usado, e aí então rompe-se o odre e perde-se o vinho, e perde-se tudo, e os nossos planos vão por água abaixo, como disse ela muito bem dito ontem. Mas Deus me orientou para um outro texto, que é exatamente esse aqui, lá no capítulo 6, o versículo 11 e o versículo 12, que eu quero meditar rapidamente com você nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biarita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Antes de ler o outro, olhe aqui para mim. Você conhece essa história? Esse anjo do Senhor eu tenho, e muitas outras pessoas comigo, concordam comigo, de que trata-se de uma aparição, mesmo antes de Jesus nascer, uma aparição de Jesus Cristo, mesmo antes de ele nascer, lá no Antigo Testamento. Então esse anjo do Senhor eu tenho para mim, como eu digo, e respeito a ideia de todos, de que era Jesus. E aí então, vamos supor que eu esteja certo, não é mesmo? Para me pregar com mais tranquilidade. Jesus aparece a ele, e eu fiquei meditando muito tempo nesse texto. Então Jesus veio, sabe, irmãos, porque não tem sentido. Medite comigo, não tem sentido Jesus vir ou Deus vir, não é mesmo? E ficar olhando alguém. O que você acha que ele estava sentado, quem sabe, sobre um pedaço de madeira, sobre uma pedra, ou quem sabe até mesmo de pé, e aí então esse ser, Jesus Cristo, ele vem e começa a olhar, a sondar Gideão. Não, isso não tem muito sentido. Erli, sabe, mas por que esse Jesus estava olhando para Gideão? Por que Jesus, o que Jesus queria ver em Gideão, que ele não tinha visto ainda? A vida de Gideão, o coração de Gideão, a situação de Gideão, os pensamentos de Gideão, tudo ali estava patente, estava tudo claro, estava tudo na presença desse Jesus Cristo. Ele não precisava ficar vendo, agora eu quero ver o que ele vai fazer, agora eu quero ver se ele espragueja, agora eu quero ver o que ele vai, eu quero ver se ele... Não, sabe? E aí então eu cheguei a uma conclusão. Esse versículo está aí por causa de mim e por causa de você, por causa de nós. Assim como o anjo do Senhor, o versículo quer dizer o seguinte, na minha aplicação: assim como o anjo do Senhor veio, sentou-se e passou a examinar, e passou a olhar Gideão malhando o trigo no lagar, ele conhece também a tua situação. Eu não encontrei outra explicação assim mais plausível. O versículo está dizendo de que assim como Deus desceu e ficou olhando e ficou examinando a vida de Gideão, as dificuldades daquele jovem furtivo, daquele jovem
quem sabe até desacorçoado da vida, Ele está olhando da mesma forma para mim e para ti. Ele conhece as tuas dificuldades, Ele sabe das tuas limitações, Ele sabe dos teus fracassos, Ele conhece os teus baixos, Ele conhece a tua necessidade, Ele sabe da tua limitação, Ele conhece, está clara diante dEle as tuas dificuldades. Para isso, na minha aplicação, esse versículo está aí. O anjo do Senhor veio e ficou olhando para Gideão, como ele olha para mim e como ele olha para ti. Nada do que você está passando, nada do que você está sentindo, sabe, irmãos, entra um ano, saiu um ano, entra outro ano, e as dificuldades desse outro ano, as nossas limitações para esse próximo ano. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou resistir? Será que vai ser a mesma coisa? Será que a minha vida vai continuar sendo malhando trigo no lagar? Deus sabe. Deus sabe com todo o seu poder. Ele sabe o que nós estamos passando. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Varão valoroso, o Senhor é contigo. E é essa minha mensagem para você nessa noite, meu irmão. O Senhor é contigo, o Senhor é conosco, o Senhor está junto de nós, o Senhor está do teu lado. Aprendemos ontem que Ele está junto conosco, na limpeza da casa, na pintura da parede, no sentar um ladrilho, um tile, dirigindo aí o seu Uber, aonde você estiver, o Senhor está aí mesmo. O Senhor é contigo, jovem valoroso, homem valoroso, mulher valorosa. Aleluia, aleluia. Que marca essa palavra, irmãos, para o ano todo. Essa é a mensagem que eu quero que você saia daqui hoje com o teu coração amarrado a ela. O Senhor vai ser contigo durante todos os dias de 2019. Ele vai abrir as portas que precisam ser abertas. Quando nós ouvimos falar, irmãos, de Gideão, aí nós pensamos assim, logo nos 300, naquela questão lá dos cântaros, na questão daquelas buzinas. Mas a história de Gideão, ela vai muito além do que isso. Ela tem muitos detalhes. A história de Gideão tem muitas aplicações para a nossa vida espiritual, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Gideão foi um homem que foi levantado na terra, em Israel. Você conhece o período, um período de dificuldade. Um período de dificuldade. Comece a ler esse texto, capítulo 6, 7 e 8, mas leia os 2 versículos do capítulo 5, os 2 últimos versículos. Eu vou ler para você. Diz assim os dois últimos versículos. Por que eu digo isso? Porque o capítulo 6, que inicia a história de Gideão, começa com um porém. Porém o quê? Aí nós temos que voltar um pouquinho para entender o que é esse porém. Olha os 2 últimos versículos do capítulo 5. É o canto de Débora. Esses últimos 2 versículos são o cântico de Débora. A Débora foi uma juíza, e tal, aquela questão toda, que quando Cícera morreu, que era o general de um outro opressor, e houve um período grande de bonança, de paz na terra. Diz assim os 2 últimos versículos do cântico de Débora: assim, ó Senhor, assim como Cícera pereceu com uma estaca varada na fronte, de um lado no outro, enterrado na terra, assim, Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém,
os que o amam, sejam como o sol quando sai na sua força. Esse é o último versículo do cântico. E aí o escritor diz assim, ó: e sossegou a terra por 40 anos. Aí entra o capítulo 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Amados, existem situações que nós não temos muito o que justificar, que nós entramos numa crise financeira, enfim, algumas questões. Agora, muitas das vezes, nós entramos em dificuldades porque nós fizemos o que é mal aos olhos do Senhor. E nós tentamos, sabe, botar isso debaixo do tapete, enfim, esconder e tal. Mas olhe bem uma questão. Existe um porém desses que aqui na nossa igreja eu já trouxe. Existem alguns porém. Mas existe um porém que me chama muito a atenção. E é igual a esse porém aqui. Você lembra de quando Davi matou, quando Davi adulterou com Betseba, e aí depois ele chama o esposo de Betseba, manda o esposo de Betseba para a guerra e tal, e ele é descoberto, aquela questão toda, e aí Davi dá um jeito, Davi é rei, Davi é astuto, Davi é tremendo, sagaz, Davi dá um jeitinho ali e bota, como é que é o nome do esposo da Betseba? Urias. E aí ele pega um outro safadinho lá do reino, que é o Joabe. Era o Joabe, o general, né? Joabe, você vem aqui, eu tenho uma mensagem, tenho uma missão para você. Pega esse homem e bota ele lá na frente, Joabe. Bota ele lá na frente. E não morreu só o Joabe, não. Davi não matou só um. E Urias, você conhece, Urias não morreu sozinho, você conhece a história. O resultado é que Urias morre, aí o Davi vai lá e dá uma de esperto e traz a Betseba e casa com ela e bam! Tudo bem, pronto. Agora ela é viúva, está tudo certo. Aí vem um porém tremendo. Porém, aos olhos do Senhor, isso não pareceu bem. E Davi tem que encostar o umbigo no balcão e pedir a conta. Aquilo que nós fizemos que parece mal aos olhos do Senhor nos traz prejuízos. Às vezes, irmãos, dá uma olhadinha, meu querido, às vezes, quase sempre, a nossa vida está numa rua de amargura, as dificuldades estão nos sobrepondo, as dificuldades estão nos engolfando, assim como estava aqui, porque nós estamos fazendo algumas coisas que não parecem bem aos olhos do Senhor. Essa palavra, irmãos, parecer bem aos olhos do Senhor, é aquela mesma palavra que aparece lá, quando aquela mão, sabe, não é a mesma palavra, mas o sentido é o mesmo. Mene, tekel, ufarsim. Assim, gastei muito tempo para chegar nessa conclusão, porque é complicado chegar nisso, mas é isso que está ali. Deus olhou e Deus julgou e Deus disse: isso que tu fizestes não é bom. E agora a Bíblia diz que Deus os entrega aos midianitas. E entra um período terrível, irmãos, que o povo tem que fazer buracos para si, para esconder-se, ou até mesmo para esconder a comida, porque o inimigo vinha. Sabe, irmãos, o inimigo, na hora da colheita, na hora da festa, daquela coisa toda, o inimigo vinha
e levava tudo. E levava tudo. Deixa eu contar uma coisa para você. Os midianitas sempre foram inimigo de Israel. Desde o início. Desde que quando ele sai do Egito, ali já eles se juntam contra Israel. E representa, irmãos, representa bem Satanás. Satanás sempre foi o inimigo do povo de Deus, pastor Silvio. Sempre foi. Você sabe quando que Satanás, ele se sobressai sobre o povo de Deus? Sabe quando que acontece isso? Quando o povo de Deus esquece-se do seu Deus. Quando o povo de Deus enfraquece o seu relacionamento com Deus, Satanás se sobrepõe. Quando o povo de Israel se afastava, se apostatava, enfim, adulterava no sentido figurado contra Deus, adorava outros deuses, os midianitas, os filisteus e todos os zeus daquela terra se vangloriavam em cima do povo de Israel. Sempre que o povo se afastava de Deus, sempre que o povo se corrompia com os deuses da terra, o seu inimigo avançava sobre ele. Então, irmãos, isso aqui já nos traz uma ideia. Dá uma olhadinha se não existe algo que está errado, se nós não estamos fazendo algo que não é muito certo diante dos olhos de Deus. Dá uma olhadinha, observa, faz uma análise, faz uma retrospectiva do ano de 2018, para você enfrentar o ano de 2019 na certeza de que Deus está contigo e não contra ti, levantando um inimigo, levantando um adversário, para te trazer novamente para os eixos, para o lugar dele. E porque o povo de Deus, isso inclui eu e você, a história de Gideão também é sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas dúvidas, sobre as nossas lutas, as nossas impossibilidades como crentes e também as nossas necessidades como crentes. Um estado de medo, um estado de fraqueza, insegurança. Nesse estado, Gideão surge. Nesse estado, Gideão aparece como herói de Israel, cheio da presença de Deus e com paixão para libertar. Em que área da nossa vida, irmãos, nós nos sentimos insuficientes? Esses lugares criam. Usa essa insuficiência, usa essa carência, usa essa situação como uma oportunidade para você buscar a Deus. Deixa eu te dizer mais uma coisinha aqui. Na história da AD New Life, nesses 18 anos de AD New Life, quem é que está aqui mais tempo do que Jardel, né, Jardel? Vocês, eu acho que são os mais antigos, junto com nós. Nós nunca oramos tanto. Nunca oramos, nunca jejuamos. Sabe por quê? Porque surgiu uma necessidade. Surgiu uma impossibilidade. O nosso braço não alcança, o nosso dinheiro não alcança, o nosso poderio não alcança. Nos sentimos fracos. Não tem outro jeito, vamos buscar Deus. Vamos orar desde outubro até o último dia de dezembro. Não oramos ontem porque tínhamos culto. Das 10 à meia-noite. De segunda a sexta. Orando. Faça da tua necessidade um trampolim, uma escada que te aproxima de Deus. Faça da tua impossibilidade uma porta de welcome para o poder desse Deus que cantamos. Não fique choramingando, não fique com nhenhenhê, não fique pelos cantos, não fique mais com esse, não vou mais na igreja porque não resolve, não sei o quê. Não vá, amado, olha aqui para mim, não dá para correr, ande, não dá para andar, te arrasta, mas não te entrega.
não te entrega para Deus. Olhe bem aqui, para Deus, vencedor. Vencedor para Deus não é aquele que rompe a fita. Para Deus, o vencedor, o herói, é aquele que never give up. Esse é o vencedor. É esse que Deus ajuda. É esse que Deus realmente ele não vai conseguir. Eu estou olhando ele, eu estou vendo ele. Opera, abre a porta, dá poder a ele. É nas nossas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa. Paulo diz, quando eu estou fraco, é aí que eu sou bam. Aleluia. Felizmente, irmãos, felizmente, nessa situação difícil, nessa situação de quase escravidão, nessa situação de penúria, você já imaginou alguém entrar na tua lavoura com um camelo, se acampar na tua fazenda, na tua colheita, se acampar e roubar tudo? Roubar tudo. Roubar tudo. Nessa situação, felizmente, irmãos, sabe por que eu digo felizmente? Que Deus foi buscar um fracote. Deus foi buscar, sabe, irmãos? O Senhor é contigo, jovem. Se Deus fosse. Sabe por que ele diz isso? Porque ele sabe o que significa. Ele experimentou. Gideão deveria ter aqui uns perto de 20 anos. Perto de 20 anos. Mais ou menos. Então ele tinha pelo menos, no mínimo, uns 10 anos de bonança. Ele sabe o que é ser abençoado por Deus. Ele sabe o que é viver numa terra onde Deus abençoa, onde Deus é o Senhor. Não, Deus não pode estar nesse negócio. Olha para mim. Irmãos, olha para a tua vida. Examina a tua vida. Veja bem se Deus está contigo. Porque como aprendemos ontem com a irmã Ana Paula, irmãos, nós judiamos tanto, nós ignoramos tanto o Espírito Santo de Deus, que no final das contas, nós pensando que Ele está no nosso coração, e nem no bairro que você está, Ele está. A menos que você mora em Malde. Se você morar em Malde, Ele está lá, porque eu estou lá. Quem é que mora em Malde aí? Então busca comigo, vamos trazer mais. Sabe, está dando uma de Sansão. É a cacaca do cavalo do bandido e pensa que é o Sansão. Nem no bairro o Senhor está. Já tem tempo que você está sozinho, bacana. Examina aí. Vê aí, olha aí, e não sai daqui nessa noite, que você não esteja de braços dados com esse Deus, com esse poder. Hoje Ele está available, hoje Ele está disponível. Aleluia, 5 minutos. Nessa virada de ano, é um momento que nós podemos estar em situações de dificuldades, sem perspectiva para o ano de 2019. Sem perspectivas boas. Quando você pode até pensar em estar numa situação inferior, quando você sente falta de condições, quando nós, vamos colocar nós, tiro você, vamos colocar nós, quando nós vimos e sentimos a nossa incapacidade, e quando nós vimos até mesmo que o céu já não brilha para nós como deveria brilhar, aí então você está exatamente no lugar certo e na condição certa de Deus te aparecer. Aleluia! De Deus aparecer para você e dizer, sabe, não te olhes como Gideão se olhava. Não te olhes, não veja em você, amado, aquilo que você não é. Leia a palavra de Deus, estude a Bíblia. Estude a Bíblia.
Quantos aqui não são salvos? Não tem ninguém não salvo aqui? Todo mundo vai para o céu? Glória! A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12. Você sabe o que diz lá? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Meu Deus do céu, meu irmão, tem gente que se gaba tanto porque é filho do vereador de Itapipoca. Eu sou filho do rei. Você é filho de Deus. Nenhum grande homem, nenhum Gideão teve esse privilégio de dizer: eu sou filho, mas a mim e a você Ele deu, e nós sabemos que temos esse direito. Aleluia. Fraquinho, você não pode se olhar desse jeito. Olhe-se como um escolhido. Você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus. Deus estará contigo por todos os dias do ano de 2019. Eu declaro essa bênção para você, em o nome de Jesus. Fique de pé, fique de pé. Um outro dia a gente prega essa mensagem. Eu só trouxe alguns relances, algumas questões, para deixar isso marcado no teu coração, porque o momento pede isso. O momento pede isso. Eu não quero que você saia daqui com uma perspectiva negativa de 2019. Eu quero que você saia daqui com o pé direito e depois com o esquerdo também, mas primeiro o direito. Saia daqui direito desse ano. Esse ano vai ser bênção. Esse ano vai ser ano de luta. Esse ano vai ser ano de luta, muita guerra. Nós vamos ganhar almas para Jesus. Nós vamos entulhar esse lugar aqui, que Deus vai ver. Realmente tu precisas de um outro lugar. E aí Ele abre, Ele quebra, Ele derruba as portas para que nós possamos entrar. Vai ser um ano de muita luta, de muita batalha, mas vai ser de muita vitória. Você é vitorioso. Deus te colocou, Deus te chamou. Você é um homem, uma mulher, um moço, uma moça, um adolescente de fogo, de vitória, cheio de poder. Jadiel, hoje você desceu às águas, você vai participar da Santa Ceia, você é membro do corpo de Cristo. Deus tem um plano na tua vida, meu filho, lindo, tremendo, grandioso, cheio de vitória. Vai ter muita luta, vai ter muita dificuldade, vai ter muita limitação, mas usa isso como uma escada para você abrir as portas das janelas do céu sobre a tua vida, meu filho Felipe, sobre a tua vida, minha linda, sobre a tua vida. Vocês que se batizaram hoje, os primeiros passos, em o nome de Jesus. Não aceita qualquer coisa, a não ser filhos de Deus. Eu sou, você é, em o nome de Jesus. Eu quero orar contigo. Eu tenho 4 minutos para orar contigo. Você quer uma oração? Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Eu quero dobrar os meus joelhos aqui hoje, em o nome de Jesus. Eu quero, sabe, porque eu preciso mais dessa certeza. Eu preciso, sabe, não é a certeza, eu preciso me achegar mais a Ele. Chega aqui à frente. Traga as tuas incertezas do ano de 2019, traga as tuas limitações, traga as tuas dificuldades e saia daqui na companhia desse Deus. Larga tudo aqui, nós temos 6 barril de lixo ali fora. Vai tudo para lá, em o nome de Jesus. Não leve para casa esse tipo de coisa. Traga para cá e deixe aqui, em o nome de Jesus. Esse é um momento de virada. Esse é um momento grandioso na tua vida.